Olá, meu querido amigo e minha querida amiga. Tudo bem com você neste momento? Eu acredito que esteja, viu? Porque o nosso Deus, ele é bom o tempo todo Deus é bom. Você acredita nisso? Eu tenho certeza que acredita. Este é o seu programa, A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Olha, eu quero que você abra a palavra de Deus lá no livro de Oséias. Grande profeta Oséias. O capítulo de número 6 vai trazer uma história muito interessante. E você vai se deparar com uma frase muito linda que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Somente até aí. E aí a questão é essa. Olha que interessante. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, ninguém jamais conseguirá conhecer a Deus em toda a sua totalidade. Não tem como se fazer isso. Não dá para se fazer isso. Você jamais vai conseguir conhecer a Deus em toda a sua essência, em toda a sua totalidade. Por isso que a Bíblia ensina dessa maneira. Então a gente tem que conhecer e prosseguir conhecendo. A realidade é que isso é o curso natural da vida. Isso daí serve para todas as ocasiões, para todas as situações. Você, por exemplo, que é casado, você não podia cortar aí algumas etapas para você poder conhecer melhor essa pessoa que você está casado com ela agora. Você passou por um processo. Até nisso, Deus é tão inteligente que Ele permite que passamos por processos para não termos problemas lá na frente com relação às pessoas que conhecemos. Então, quando eu disse aqui a respeito de casamento, a pessoa teve que passar pelo processo. O processo do namoro, o processo do noivado e depois o casamento. Sabe por que muitas pessoas vivem frustradas hoje em dia? Muitos casais vivem frustrados. Muitos casamentos não dão certo. Pessoas se casam hoje e amanhã se separam. Exatamente por isso. Por não aprenderem a respeitar e a passar por cada processo. Antigamente tinha assim: namoro, noivado, casamento. E mesmo assim corria-se o risco de lá na frente a pessoa estar casada e de repente ela falar para o seu cônjuge: poxa, esse lado que você está me mostrando hoje eu não conhecia lá no namoro nem no noivado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? E aí, eu já ouvi uma vez uma frase e é uma realidade, isso daí é uma verdade. Para se conhecer alguém com relação a casamento, você só vai conhecer alguém depois que você comer pelo menos um saco de sal com aquela pessoa. E eu não estou falando um saquinho de sal de 1 quilo não, viu? A gente está falando de um saco de 60 quilos. Então comece aí a sua caminhada. Então, para com Deus não é diferente. Então nós temos que conhecer e continuar, e caminhando e conhecendo a cada dia mais, para a gente poder compreender um pouco daquilo que é Deus.
E talvez alguém está dizendo assim no seu coração: pastor, olha, eu não preciso tanto disso não, sabe por quê? Porque eu já sei que eu sou filho de Deus, eu sou a imagem e a semelhança de Deus, e isto para mim é e basta e ponto final. E aí eu digo para você: olha, talvez você esteja equivocado com esse pensamento. Porque o apóstolo Paulo disse o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E agora nós olhamos para essa palavra e vemos o que nessa palavra? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E agora voltamos novamente para a frase de Paulo: olha, sede meus imitadores. Então, não basta você apenas ser a imagem e semelhança de Deus. Não basta você entender que Deus fez o homem do pó da terra a sua imagem e a sua semelhança. Não! Porque o que Deus ele quer da pessoa, o que Ele precisa que você ofereça a Ele, que venha fazer com que realmente você venha se parecer com Ele, não é só apenas no sentido físico, não. O que Ele mais quer, para que você entenda que verdadeiramente você se pareça com Ele, são o quê? As suas condutas, a sua maneira de ser. E Paulo procurava seguir isso em Cristo. Tudo aquilo que Cristo vivia diante dele para com Deus mostrava que ele era filho de Deus. Não era a fisionomia que vai fazer a diferença. Não é a fisionomia. Olha, em certa ocasião, Cristo ele foi muito pesado com algumas pessoas que estavam fazendo algumas coisas terríveis. E ele usou a expressão assim: olha, eu vou ter que falar, tá bom? Ele disse assim: olha, vós tende por pai o diabo. Meu Deus, pastor, que coisa terrível. Mas por que ele falou aquilo? Porque a pessoa ela tinha a imagem e a semelhante e a semelhança do diabo? Será que era isso? Não. Mas a conduta daquelas pessoas fez com que Jesus dissesse isso. Então, não se preocupe tanto com relação à aparência em si. Ah, sou parecido com ele, porque ele me criou assim, a sua imagem. Não, 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 não. Guarda isso no seu coração. Não adianta a pessoa ela viver de aparência. Achar que se parece é uma coisa. Agora, se parecer de verdade é uma outra. Amém? Se parecer de verdade implica conduta, caráter, honestidade. Uma pessoa que busca, que ora, que faz a vontade de Deus. Então, é isso que Cristo fazia. A Bíblia diz que Cristo veio para cumprir tudo aquilo que Deus tinha determinado para que ele cumprisse. Agora a questão é, você acha que só Cristo foi nomeado, separado por Deus para cumprir a sua vontade aqui na terra? E aí eu vou dizer uma coisa para poder fechar e orar por você. Você acha que você também não tem um propósito divino aqui nessa terra dos viventes? Eu te digo que você tem. Jesus cumpriu o propósito dele. O apóstolo Paulo, imitando a Cristo, cumpriu o propósito de Deus. E você tem imitado a quem? Você tem imitado a Cristo? Se você tem feito isso, parabéns para você. Agora, se você não tem imitado a Cristo com a sua conduta, é bom você rever seus conceitos. Porque aquele que segue a conduta de Cristo não agride, não bate em mulher, não espanca os filhos, não rouba, não mente,
não mata pessoas. E diz a palavra que ele foge da aparência do mal. Isso é uma conduta. Lógico que tem muito mais coisas aqui. Eu não tenho como expressar e passar tudo isso para você. Só passei algumas coisinhas para você se identificar se você realmente é imagem e semelhança de Deus na conduta ou ainda não. Pense nisso e seja abençoado por Deus. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da sua palavra tão linda e maravilhosa, aprendemos muito hoje. Que venhamos, meu Pai, a ter esse sentimento no nosso coração de não se parecer com o Senhor apenas na semelhança, não ficar apenas com a sua palavra que diz que do pó da terra o Senhor formou o homem e o fez parecido com o Senhor. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, queremos ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho também, nas atitudes, no comportamento, na maneira de tratar as pessoas. Porque tem muitas pessoas, meu Pai, que batem no peito e afirmam ser filhos e filhas de Deus, mas tratam as outras pessoas com ódio, com desrespeito, enganam, roubam, matam, se prostituem, se entregam às drogas, se entregam, meu Pai, ao pecado, ao erro, à falha. Meu Senhor, tenha misericórdia. Que a conduta das pessoas sejam diferentes, para que verdadeiramente, quando alguém olhar para esta pessoa que está recebendo essa oração e sente no coração que, na realidade, diante de tudo aquilo que ela tem vivido, ela percebe que não está tão semelhante ao Senhor assim, diante de muitas falhas e erros que comete. Mas eu acredito, meu Pai, em um Deus que é poderoso para perdoar, em um Deus que é poderoso para transformar, para nos trazer essa sabedoria, essa inteligência, para mudarmos a nossa posição e o nosso coração e o nosso comportamento, para que venhamos verdadeiramente batermos no nosso peito e entendermos que somos parecidos com o Senhor, não só na aparência, mas também nas atitudes. Pai, abençoa cada pessoa que está me ouvindo agora, essa pessoa que está entendendo essa mensagem e que está recebendo de bom grado para mudar a vida dela. Então confirma e a abençoe em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Que maravilha! Olha, chegamos ao ponto final de mais um programa maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Olha, reflete aí, viu? Tudo aquilo que falamos vai valer a pena você refletir e procurar viver, tá? Porque de nada valerá apenas ouvirmos a palavra e não colocarmos essa palavra em prática. Mudando a nossa vida, a nossa maneira de ser, de falar, de agir, de se expressar, isso vai, com toda certeza, nos aproximar ainda mais daquilo que representa Deus para a nossa vida. Seremos bem parecidos mesmo com esse Deus, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração e até ao nosso próximo programa, A Hora do Fone.